Vamos abrir as nossas Bíblias, então, na Epístola de Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 14, que é o que nós vamos ler agora. Colossenses 1, do 9 ao 14. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, para que a gente possa começar a ler. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Tá bom? Vamos meditar então, vamos estudar, vamos pensar. Vamos avançar na nossa fé. A nossa fé que está firmada no Senhor Jesus. Se você acompanhou o domingo passado, presente aí, na Verdade Graça, ou pela internet, ou assistiu o vídeo depois, você vai lembrar que nós estudamos Colossenses de 1 a 8, e nesse pedacinho inicial da epístola, o escritor da epístola, o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, que escreveu junto com ele, os dois falam sobre gratidão. E eu expliquei bastante, nós meditamos bastante sobre isso, sobre a gratidão que os cristãos têm, que é uma gratidão que não depende das circunstâncias. Tem até uma música antiga, né, Davi? Vamos ver se você sabe essa. Quero ver. Só os mais antigos conhecem essa canção que nós cantávamos lá nos anos 90, esta paz que enche a minha alma, não é porque tudo me vai bem, este gozo que eu tenho em minha alma. É a música que fala sobre esse tema. Não olho as circunstâncias. Então, a gratidão dos cristãos não está presa às circunstâncias. A gratidão dos cristãos está relacionada com o quê? Com a fé que eles receberam do Senhor, com o amor que eles têm uns pelos outros, arraigado, firmado em Cristo Jesus, e principalmente a esperança do porvir, a esperança da vida eterna que eles receberam do Senhor Jesus. Logo no início da carta, o apóstolo Paulo e Timóteo, os dois, falam sobre isso, sobre a importância de sermos gratos a Deus pela fé que recebemos, pelo amor que recebemos e pela esperança que transborda no nosso coração. Então, se você está assistindo agora, quando você estiver indo dormir essa noite e for orar, ou pela manhã, quando levantar, for orar, não se sinta desamparado por Deus, porque as contas estão se acumulando, ou porque os problemas não estão sendo resolvidos, ou porque as dificuldades se multiplicaram. Nada disso. Agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, porque apesar de qualquer circunstância, ou independentemente das circunstâncias, você recebeu a fé, recebeu o amor e recebeu a esperança. Agora, logo após, depois que eles falam sobre isso, eles seguem no mesmo ensinamento, acrescentando algumas questões importantes. Então ele diz o seguinte, no versículo 9, como nós lemos: desde o dia em que ouvimos sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança que vocês têm, não deixamos de orar por vocês. Então, ele diz aos membros, aos irmãos cristãos da cidade de Colosso, que desde o dia que eles ouviram sobre a fé que eles tinham em Cristo Jesus, sobre o amor que eles compartilhavam e sobre a esperança, que eles não pararam mais de orar por eles. Então, decidiram orar constantemente por esses irmãos. E aí a pergunta que nós temos que fazer hoje é a seguinte: o que Paulo e Timóteo pedem pelos cristãos? O que eles pedem? O que eles clamam?
o que eles pedem a Deus nas suas orações? Qual é o motivo, né? Como se falava antigamente na igreja, né? Motivo de oração. Qual é o motivo, qual é a razão que leva esses dois a orarem, uma vez que eles já sabem que esses irmãos têm fé, têm amor e têm esperança. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia vai dizer que eles pedem a Deus para que os cristãos sejam cheios do pleno conhecimento do Senhor. Eles também pedem a Deus para que os cristãos tenham toda a sabedoria. Eles pedem a Deus para que os cristãos tenham todo o entendimento. Eles pedem a Deus para que os cristãos em tudo agradem ao Senhor. E pedem a Deus para que os cristãos frutifiquem em toda boa obra. Olha que interessante. Observem os pedidos de oração dos escritores de Colossenses. Eles não oram para que os cristãos enriqueçam, não oram para que os cristãos vençam o inimigo, não oram para que os cristãos superem barreiras, não oram para que os cristãos sejam curados de enfermidades. Eles oram para que os cristãos sejam cheios de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, que sejam capazes de agradar a Deus e que, a partir daí, consigam frutificar em toda boa obra. Perceba, você que está assistindo, que a oração deles é uma oração muito positiva. Não é uma oração melancólica, não é uma oração desesperada, não é uma oração enlouquecida, né, irracional, mas é uma oração lúcida, clara e positiva. Você que está assistindo aqui essa mensagem, você já deve ter participado de muitas reuniões de oração, principalmente se você for cristão há muito tempo, né? E muitas reuniões de oração são caracterizadas por barulhos, gritos, gemidos, prantos, choros, repetições, lamentos, cânticos melancólicos, né? Sofrimento, né? Uma loucura assim, que vai enchendo o coração e aquela tristeza. E observem, inclusive, que é uma coisa para a gente pensar, né? Que nas igrejas, nas nossas comunidades de fé, as reuniões de oração são pouco frequentadas. São muito pouco frequentadas. Mesmo igrejas, mesmo comunidades que se autodenominam ou são conhecidas como comunidades que oram. Mesmo assim, os encontros de oração geralmente são mais vazios. Não há uma como é que eu posso dizer? Eles não são atraentes. As pessoas não se sentem atraídas. Porque, muitas vezes, tem a impressão de que são gritos, clamores, pedidos insistentes, incessantes a um Deus que não responde. Há um silêncio. Por isso, há uma necessidade tão grande no coração do homem pelas manifestações místicas, pelas coisas sobrenaturais. Porque quando tem um grito, né, alguém que diz que viu alguma coisa, aí parece que a gente tem a sensação de que Deus estava presente. Entretanto, essas reuniões que têm a ver com a nossa cultura, com a nossa realidade, são muito diferentes das orações que os apóstolos fazem pela igreja de Colossos. Orações positivas, firmes, encorajadoras, e assim, eu percebo nas palavras que eles usam, entendimento, sabedoria, conhecimento, boa obra, percebo também que há alegria, que há ânimo. Eles estão animados. É uma oração de ânimo, porque muitas vezes as reuniões de oração, né, irmãos? Vamos fazer aqui uma reflexão, uma meia-culpa. Reunião de oração parece um desânimo, né? Uma tristeza, um cansaço. Assim, nossa, vamos lá. Vamos orar até o amanhecer, virar a noite, todo mundo descabelado, né? Descabelado, cansado, com cara de sofrimento. Um sofrimento constante. Um sofrimento que não termina. Mas não é assim. Não é isso que o texto mostra. Ele mostra, na verdade, obreiros animados, clamando por aspectos positivos relacionados à vida cristã. Então vamos agora pensar sobre cada um desses aspectos e como esse texto se aplica à nossa vida de uma forma muito simples, né? Vamos pensar
um ponto de cada vez. Primeiro, vamos falar sobre o ontem e hoje. A diferença entre a comunidade cristã daquela época e a comunidade cristã de agora. Né? É uma diferença marcante. Você vê que nesse momento aqui do texto, como está escrito aqui no slide, na minha apresentação, as orações não são marcadas por lamento, que é uma característica do nosso tempo. Senhor, ouça a nossa oração. Nós somos vermes, miseráveis, desgraçados, não merecedores da tua misericórdia. Né? Aquele clamor cheio de lamento, cheio de angústia, cheio de tristeza. Ora, irmãos, irmãs, é claro que não somos merecedores. Isso está inerente, isso está implícito na fé cristã. É óbvio que não somos merecedores. Esse lamento não vai mexer com o coração de Deus de jeito nenhum. Ao mesmo tempo que eles não fazem orações de lamento, melancólicas, eles também não ficam exaltando o ego do ser humano. Senhor, nós estamos aqui, nós somos os melhores, os maiores, the best of the best, reino de sacerdotes, reino de gente poderosa, reino de gente com autoridade. Também não tem isso. Também não tem exaltação do ego, né? No sentido de dizer que os irmãos são super poderosos, super abençoados e merecedores. Isso é bem legal no texto. Preste atenção nesse texto e marque esse versículo, marque essa passagem na sua Bíblia. Os cristãos não oravam de forma melancólica, nem oravam de um jeito que exaltasse o próprio ego. Então, eles nem suplicavam como mendigos na presença de Deus e nem exigiam nada do Senhor. Eles sabiam o seu lugar, que é uma coisa que falta no nosso tempo. Os cristãos saberem o seu próprio lugar. O lugar de Deus, o lugar da palavra, o lugar dos próprios cristãos. Então, eles nem ficavam ali chorando as suas próprias lamúrias, nem ficavam ali dizendo que Deus tinha obrigação de abençoá-los. Pelo contrário, na verdade, eles estavam ali sempre repletos de alegria e confiantes. Então, os apóstolos, né, os discípulos, eles demonstram muita alegria, muita confiança pelo fato de eles pertencerem ao Senhor, e isso é motivo de oração. Isso é muito legal, irmãos. Esse texto, ele mostra para nós um exercício importante na fé cristã. O exercício que precisamos fazer, né, que constantemente precisamos, como é que eu posso dizer, implementar, precisamos realizar na nossa vida, de pensar no Senhor e pensar nele, e não em nós mesmos, e na obra que ele realizou em nós. Então, eles estão demonstrando aí grande alegria e grande confiança no Senhor. Confiança naquilo que o Senhor está fazendo. Você vê que não tem autocomplacência, né? Eles não têm também assim, aquela coisa de relatório de fracasso. Senhor, tu sabes que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, tu sabes o que nós fizemos, Senhor. Um grito, né? Essas reuniões de oração vão chegando de madrugada, né? 3 da manhã, 4 da manhã, todo mundo grita, todo mundo geme. Então, na verdade, o que os apóstolos mostram, e é o que está escrito aqui na tela para você ler, é que eles têm uma visão clara de quem eles são, eles têm uma visão lúcida de quem o Senhor é, e sabem, entendem a magnitude, a grandeza das tarefas que estão diante da igreja. Então tem muita coisa para a gente fazer, e muita coisa para a gente viver, e vamos viver na presença do Senhor. Imagine você que está aí na Verdade e Graça, ou você que está em casa, quantos problemas você já tem na sua vida, financeiro, familiares, de relacionamento, problemas de saúde. Ora, todas essas questões mexem com a nossa vida. Agora, com Deus, nós não temos problema nenhum, irmãos. Se nós nascemos de novo, se o Espírito Santo entrou em nós, se a palavra de Deus entrou em nós não temos problema nenhum. Deus está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Ele está do nosso lado. Então não há necessidade de dizer para Deus o que ele já sabe, que somos miseráveis. De dizer para Deus o que ele já viu, os pecados que nós cometemos.
de dizer para Deus o que a gente pensa, porque Ele conhece o que está na nossa mente. Não há necessidade de ficar diante do Senhor, né, com complacência, né, com tristeza, com dó. Ai, caramba, que horror! Ah, Deus, responde! Não precisa, porque Deus está conosco. É uma garantia que a palavra de Deus nos dá. Então é uma oração lúcida que eles fazem, né? Uma oração lúcida. E a primeira coisa que eu observo nessa oração é o fato de que eles pensam de forma positiva, né? Não essa positividade louca da pós-modernidade, né? Essa positividade coaching enlouquecida, mas uma positividade que tem fé, que tem amor e que tem esperança no porvir, naquilo que Deus vai fazer. Beleza. Já entendemos que essa oração está fundamentada na alegria, no prazer, no amor de Deus. Qual o efeito prático? Vamos pensar nos efeitos práticos dessa oração na nossa vida, né? Que é importante agora ter essa dimensão dos efeitos práticos. Olha só que legal. Muito legal isso. Preste atenção no texto, abra sua Bíblia, fique com ela aberta e vai acompanhando o que nós estamos estudando. Primeira coisa, né? Os apóstolos mostram que Deus já está com os irmãos, já habita na vida deles, então não há necessidade de conhecer a Deus teoricamente, ok? Porque Deus já se fez conhecer. Isso é importante. Esse é um momento importante do texto, né? Ele não diz para os colossenses fazerem seminário, vocês agora procurem um seminário, estudem teologia dogmática para que vocês conheçam os princípios éticos, nada disso. Nada disso. A teologia tem o seu lugar, ela é importante, né? A dogmática tem o seu lugar, é importante, mas não é desse conhecimento teórico que eles estão falando, é do conhecimento de Deus. Deus já está presente. Deus já está presente entre os irmãos. Não, o fato deles não terem conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico e das doutrinas teológicas do cristianismo não torna eles menos conhecedores do Senhor, porque eles têm os apóstolos, eles têm o ensinamento, eles têm a mensagem de Jesus, agora eles têm as epístolas, eles têm a palavra de Deus diante deles. A palavra de Deus está presente no seu coração. Então eles estão falando do conhecimento, mas não é o conhecimento teórico, teológico, né? O conhecimento científico, epistemológico. Não, é do conhecimento da vontade de Deus que se revela na sua palavra. Então, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, que foram ditos claramente e são repetidos pelos discípulos, é a vontade de Deus refletida através da sua palavra. Observe que não é um conhecimento místico, ok? Do profundo, do misterioso, do escondido, do lugar inacessível, que ninguém sabe, no quarto secreto, do lugar secreto. Nada disso. É um conhecimento claro, objetivo, do que foi dito por Jesus, reproduzido e ensinado pelos apóstolos. Não tem nenhum conhecimento escondido. Fica aí já a dica que aqui, ó, nesse ponto, os apóstolos, os escritores da epístola, já estão dizendo por que eles estão escrevendo. Estão escrevendo exatamente para combater todo tipo de conhecimento que não é claro, que não é verdadeiro, que não é bíblico, que não vem de Deus. Então, se você está assistindo agora, né, e você está aí, na verdade, de graça, ou está em casa, e você conhece alguém, ou foi convidado por alguém a ir a algum lugar para ouvir uma pessoa que diz que existe um entendimento de Deus, que é escondido, que é diferente, que é místico, que é profundo, que é mergulhar nas águas secretas do Deus invisível, do lugar inacessível, do profundo, do profundo, do profundo, do elevado. O que você faz? Corre. Você corre, porque você não vai aprender nada. O conhecimento de Deus, ele é prático, ele é claro, e ele está na sua palavra. E os apóstolos oram para que eles cresçam no conhecimento, e esse conhecimento da palavra de Deus dará a eles sabedoria para pensar e para confiar nos planos divinos. Porque a sabedoria é aquilo que a gente faz com o conhecimento. Você tem o conhecimento e tem a sabedoria. Você tem o texto bíblico que Jesus ensinou
e tem a sabedoria, que é como eu vou agir a partir do que eu aprendi. Então eles oram para que eles tenham esse entendimento e para que eles sejam sábios na hora de agir, e a partir daí, com conhecimento e sabedoria, eles conseguem ter um entendimento ou o discernimento para avaliar cada situação da vida. Olha só que legal. Tá vendo? Você, como cristão, como cristã, se você nasceu de novo, se você se encontrou com Cristo, se você realmente se encontrou com Ele, você não precisa de gurus, de guias, de líderes, de pessoas que digam o que você tem que fazer, ou como você tem que viver, ou o que você tem que comprar, ou onde você tem que estar. Você não precisa desse tipo de orientação, porque essa orientação é sua. O próprio Deus lhe deu a palavra, ele deu sabedoria e, com isso, o discernimento para que você possa viver e tomar as decisões da vida normalmente. Todo tipo de entendimento fora disso é antibíblico, é não cristão. Então, eles oram para que os cristãos tenham essa autonomia, que hoje nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Todos os crentes capazes de crer, de viver, de pensar por conta própria, com liberdade. Deus te fez livre. Você que está assistindo aí na Verdade de Graça, você é livre. Você pode até levantar a mão agora e dizer glória a Deus. Você é livre. Você que está em casa, você pode dizer eu sou livre. Porque Deus entrou no seu coração. Ele deu poder para isso. Então você não está preso a ninguém, a nenhum tipo de liderança, a nenhum tipo de autoridade. Hoje de manhã, enquanto eu preparava essa palavra aqui, antes de fazer a palavra, na verdade, eu assisti um vídeo de um pastor aí do Brasil que todo ano começa a entregar revelações e a profetizar sobre o fim do mundo, sobre o ano, sobre as coisas que vão acontecer, sobre o tempo do fim que se aproxima, que Deus fala com ele, como você deve reagir no Brasil, né, na sua casa, no seu bairro, na política, na eleição, nisso, naquilo, na Covid. Olha, você que é cristão, cristã, você que nasceu de novo, você é livre e está livre desse tipo de interferência. E sabe por que você é livre? Porque o conhecimento, a sabedoria e o entendimento vem da onde? Vem do Espírito Santo de Deus. Vem direto de Deus para o seu coração. Direto de Deus. Essa é uma ação do Espírito Santo. Por isso que não pertence ao homem e não pertence à religião. É o próprio Espírito Santo que age na nossa vida. Se alguns de nós são dependentes da religião, dependentes das lideranças, dependentes dos pastores, dependentes de irmãos, dependentes de tudo, e ficamos perdidos, sem GPS, né? Sem direção, provavelmente há uma chance muito grande de não termos nascido de novo ainda. Porque o Espírito Santo de Deus jamais nos deixará órfãos, perdidos, confusos, sem esperança. Pelo contrário, ele é que age na nossa vida, nos dando entendimento, nos dando conhecimento, nos dando firmeza, nos dando a direção. Bendito dia em que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre nós. Bendito dia. O Espírito Santo é que dirige a nossa vida de forma poderosa. E ele não é um problema, né? Como muitas igrejas fazem, transformam o Espírito Santo num problema, numa coisa mística que tem que ser caçada, né? Caçar o Espírito Santo, desenterrar, como se ele estivesse numa caverna, num buraco, numa montanha, como se ele privilegiasse alguns e desfizesse outros. Só alguns recebem o Espírito Santo, nem todos. Você tem o Espírito Santo como se ele fosse um problema, ou um dogma. Né? O que é um dogma? Uma afirmação, uma coisa pré-definida, né? Uma certeza que a gente tem estabelecida, teórica. Não. O Espírito Santo é uma presença viva, é uma vontade viva de Deus entre nós. E os que nasceram de novo receberam de Deus o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que age na nossa vida diretamente é que nos capacita para toda boa obra. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos fortalece, que nos carrega pela mão e nos capacita para toda boa obra. Ele age na nossa vida em toda boa obra. Ou seja, o nosso amor sem o
Espírito Santo é um amor frágil, mas através do Espírito Santo ele tem força para abençoar as pessoas. O nosso orar, o nosso cantar, o nosso viver é frágil sem o Espírito Santo, mas ele na nossa vida nos impulsiona, nos abençoa, ele age no nosso interior, fortalecendo o nosso conhecimento, o nosso entendimento e o nosso discernimento para agir. Veja que notícia boa, veja que notícia abençoada, você não depende de ninguém, o Espírito Santo está dentro de você de uma forma poderosa. A partir daí, o que vai acontecer? Os escritores da epístola, o apóstolo Paulo, principalmente, ele vai repetir algo que ele diz lá em Efésios, algo que nós já até estudamos aqui, na Verdade e Graça. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Versículo 11 do capítulo 1. Os irmãos que já estudaram aqui na Verdade e Graça, ou em casa, nós temos uma playlist na Oficina da Palavra sobre a armadura de Deus. Um texto muito bonito, muito bacana, lá de Efésios. E como é que esse texto começa? A armadura de Deus. Você lembra? Sede fortalecidos do Senhor, ou fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a mesma coisa. É a mesma recomendação. E por que Paulo faz essa recomendação? Por que o texto faz essa recomendação? Por que a Bíblia faz essa recomendação? Porque, na verdade, a nossa força não é nossa. A nossa força é do Senhor. Amém, irmãos? A nossa força vem do Senhor. É nele que nós nos fortalecemos. É nele que nós agimos. E é ele que nos sustenta pelo seu poder e pela sua presença. Nós não somos fortalecidos em nós mesmos. E nem nós somos fortes. Todos nós somos fracos. Mas Deus nos fortalece. Então ele ora que eles sejam fortalecidos, Senhor, pelo teu poder. Como dizem os salmos, o Senhor é a nossa força. Tua, Senhor, é a força, a grandeza e a majestade. Ele é forte. E ele pode nos sustentar. Olha que coisa legal. Isso é muito positivo, irmãos, porque já, como cristãos, reconhecemos que não temos força. E então colocamos a nossa confiança no Senhor. E é assim que ele ora. Qual é a fonte da nossa força? Qual é a fonte da nossa força? É o que o apóstolo Paulo vai ensinar em seguida, né? Qual é a fonte da nossa força? Não é a força que o mundo admira. O que o mundo admira, irmãos? Pessoas que têm personalidade, pessoas que têm caráter, pessoas que têm carisma, pessoas que enfrentam, que lutam, que são corajosas, né? Assim? E como é que o cristianismo contemporâneo é? Como é que ele é? Moralista. Pessoas que têm moral perfeita, vida perfeita, linguagem perfeita, casamento perfeito, carro perfeito, marido perfeito, mulher perfeita. Nossa, é uma perfeição só. Hoje, inclusive, dia 12 de junho, é dia dos namorados. Olha, a rede, na internet está repleta de casais perfeitos, com beijos perfeitos e abraços perfeitos. Todo mundo querendo mostrar uma perfeição. E essa é a força que o mundo admira. E muitas vezes é essa força que a igreja transmite. A nossa igreja é uma bênção. Casais abençoados, líderes abençoados, pastores abençoados, homens abençoados. E aí você mesmo que está aí assistindo, que está passando por uma crise pessoal, que sofre de depressão, de ansiedade, que tem os seus medos, que está num relacionamento ruim, num relacionamento que não está dando certo, ou já saiu de um relacionamento que não deu certo. Como é que você se sente? Condenado, errado, desprezível, não merecedor, fragilizado. E como é que a religião faz? Bate, bate, bate. Por quê? Porque ela diz que você tem que ser forte, que você tem que ter coragem, que você tem que enfrentar os seus medos, as suas lutas, as suas próprias tentações interiores, as suas inclinações. E aí vai todo mundo enlouquecido para as campanhas, para os congressos, para as orações, pedindo, eu preciso, e desembanha a espada de um lado, e profetiza do outro, entrega a revelação daqui, entrega a revelação de A e dá oferta para blindar. E é um tal de blindagem, é um tal de guerra, é um tal de enfrentamento, uma coisa louca, né?
Entretanto, irmãos, entretanto, a Bíblia vai dizer que a força do Senhor não é essa. Ela não é baseada em valentia, soco na mesa, nada. A força do nosso Deus, ela é paciente, ela tem longanimidade. Olha como é que diz o texto do versículo 11, que vocês sejam fortalecidos para que tenham o quê? Coragem? Intrepidez? Não, para que tenham perseverança e paciência. De que forma, irmãos? Com alegria. Alegria de saber que a nossa força vem do Senhor. E mais do que isso, toda a força de Deus, toda a glória de Deus, todo o poder de Deus se manifestou no auge. Quando? Na cruz. Foi na cruz, quando Jesus foi crucificado, derramou seu sangue, quando ele morre, aparentemente no seu momento de maior fraqueza, foi quando a grande glória de Deus se manifestou. O poder de Deus, no seu formato, no seu momento máximo entre nós, manifestou-se no seu momento de fraqueza. E como é que Deus fala depois para o apóstolo Paulo? Não se preocupe com as dificuldades que você tem enfrentado. A minha graça é suficiente e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E como disse também o outro texto para nós, o que ele nos ensina? Texto famoso, muitas vezes repetido, que Deus escolheu as coisas fracas para confundir, para diminuir, para esvaziar as coisas fortes. Então a Bíblia está nos dizendo que a força que vem do Senhor não tem a ver com a sua capacidade de enfrentamento, com a sua capacidade de resistência, com a sua capacidade de argumentação, mas a força que vem do Senhor, ela vem na nossa fraqueza mesmo e nos faz resistir, perseverar, enfrentar a vida, né? Enfrentar a lida, como dizem as canções. Ou seja, a força da igreja, ela tem a ver com isso, com o fôlego resistente. Portanto, se você está aqui assistindo essa mensagem na internet, se você está aí, na verdade, de graça, assistindo essa mensagem, e tem passado por dias difíceis, tempos difíceis, grandes lutas, mas conseguiu estar aqui hoje, lendo esse texto, meditando nessa palavra, e apesar de tudo que você tem enfrentado ou enfrentou, você ainda confia no Senhor, então você pode levantar a mão e dizer: glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus está me dando um fôlego resistente, uma capacidade grande de enfrentamento. Estou aqui firme no Senhor e é esta força, esta é a força que Ele nos dá. Olha que legal. Bom, a partir daí, a Bíblia vai dizer que esse entendimento, essa compreensão, que toda a força de Deus age em nós para nos dar entendimento, conhecimento e discernimento, né, para nos fazer seguir, isso desperta em nós também a razão para um outro tipo de gratidão. Olha só que legal. Outra gratidão importante. Olha como é que a carta começa, tá vendo? Entre gratidão e entendimento, entre discernimento e coração firme no Senhor. Agora o texto vai dizer que nós precisamos ser gratos por outra coisa também, além da fé, além do amor e da esperança. Precisamos ser gratos pelo fato de que temos uma herança com os santos na luz. Como diz o texto, né? O texto que a gente acabou de ler. Versículo 12. Só você abrir sua Bíblia e ler comigo. Veja o que diz o texto. Ele nos resgatou. Não, perdão. Versículo 12. Damos graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Da herança dos santos no reino da luz. Então podemos agradecer, além da fé, além da esperança e além do amor, podemos agradecer porque temos uma herança. Temos uma herança. Herança do reino da luz. E tem a ver exatamente com o que o Davi falou no início da reunião de hoje. A questão que envolve o já e o ainda não. Ainda não chegamos no fim, ainda não chegamos no porvir, na eternidade, mas a herança já é nossa. É nosso. Então, o Cristo que nós veremos lá pessoalmente, ele está aqui entre nós agora. Amém, irmãos?
O Cristo que nos envolverá com os seus braços, ele habita no nosso coração agora. A liberdade que será plena um dia neste corpo que será regenerado, transformado, esta liberdade já habita no nosso interior agora. E isso nos permite ser gratos ao Senhor. Ser muito gratos. Essa gratidão, irmãos, ela não foi inventada, entendeu? Ela não foi inventada. A gente não inventou essa gratidão, nem inventou essa salvação e nem conquistamos ela por esforço. Não fizemos nada para merecer. Recebemos de Deus gratuitamente. Gratuitamente. E agora somos parte dela. Participamos dela não porque merecemos, não porque pertencemos a uma igreja, não porque damos o dízimo, não porque temos carteirinha de membro, ou porque nos batizamos, ou porque estudamos teologia. Nós somos parte do reino da luz porque o próprio Deus nos tornou dignos. Então eu vou fazer igual aquelas igrejas agora famosas, né? Você está sentado aí me assistindo, ou você está em casa, ou está assistindo o vídeo depois, você pode dizer para você mesmo, eu sou digno. Por quê? Porque Deus me tornou digno em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus te tornou digno em Cristo Jesus. Digno de ser participante da sua herança. Ele tem para nós um reino. Ele tem para nós um futuro. Ele tem para nós um porvir. E não precisamos seguir a estrada e merecer para alcançar. Já somos hoje, nesse momento, agora, nesse dia, participantes da sua herança. E é assim que a gente termina hoje. É assim que nós terminamos esse texto. Com essa força, com esta palavra que é incrivelmente poderosa. Porque ela diz que esta verdade, esta bênção, começa na nossa vida hoje. E começa na nossa vida hoje. O cristianismo não é uma religião pro além, sabe? Que vai ficar bom no futuro. Que estamos aguardando, né? Em algum momento vai melhorar. Não. O cristianismo é uma religião, é uma fé para o presente, porque o Espírito de Deus que nos levará para o futuro, ele já habita entre nós agora, nesse momento. Então nós não somos livres porque merecemos, ou porque lutamos, ou porque rompemos grilhões. Não foi a nossa força, o nosso esforço. Foi o Senhor que nos libertou. E essa liberdade com que Ele nos libertou nos dá condição de seguir firmes nesse momento. Não é uma possibilidade vaga, né? Uma coisa vaga, nossa. Será que eu consigo? Porque antigamente era assim, né? Eu lembro quando eu era garoto, né, as mensagens que nós ouvimos na igreja eram: será que você já foi salvo? Será que você tem a vida eterna? Será que você tem acesso ao céu? Vocês vão ver, irmãos, quando nós chegarmos no céu, teremos muitas surpresas, muitos não estarão lá. Não é disso que a fé do cristianismo trata. Ela trata de certeza, e não de perspectiva incerta. E a certeza não vem da sua certeza. A certeza vem da fé que nós temos em Cristo Jesus. É Cristo que nos dá essa garantia. E aí, como é que o texto termina, essa passagem que nós lemos hoje? Para a gente ir para casa hoje confiante. Como é que ele termina? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que texto bonito, irmãos. Leia de novo esse texto. Leia esse texto mais uma vez. Leia comigo. Grave ele na sua Bíblia. Marque ele aí. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, ele nos redimiu, ele nos comprou. E temos também a remissão, ou seja, ele nos perdoou. Ele nos comprou, e nos perdoou e nos transportou. Não tem a ver com motivo pessoal, não tem a ver com merecimento. Tem a ver com uma decisão que Deus tomou e nos transportou. Ele nos transportou para o seu reino. Isso significa que a vida cristã ela pode ser resumida numa única frase: mudou o dono. Mudou o dono. Eu era servo, a minha alma, a minha vida, a minha existência pertencia ao pecado, pertencia à natureza humana.
estava presa na queda, estava com raízes profundas na realidade do homem, estava presa em si mesma, mas agora eu pertenço a Jesus. De novo, e eu pertenço a Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. E isso é legal demais, porque nós terminamos essa meditação, essa reflexão em Colossenses, para que de uma vez por todas, todos nós paremos de ficar falando do inimigo, repreendendo o inimigo, exortando o inimigo, orando para que Deus leve o inimigo, para que Deus tire o inimigo, para que Deus afaste o inimigo. Não, irmãos. O inimigo tem legalidade. Você está dando brecha. Cuidado com o seu espaço. Veja o que está acontecendo. Irmãos, eu entrei aqui nessa igreja hoje e senti um negócio aqui escuro, pesado. Entrei nessa casa. Quantos líderes, pastores, missionários, homens e mulheres de oração, que se dizem de oração, entram nas casas dos irmãos para dizer que a tua casa está mal assombrada. Tua casa tem uma coisa nela, tem uma coisa enterrada, tem uma coisa fixa, tem um problema do passado, alguém que quer te matar, alguém que enterrou não sei aonde. Irmãos e irmãs, se você nasceu de novo, se você se encontrou com Cristo, você está livre. Livre. Por que está livre? Porque mereceu? Porque fez algo para se libertar? Não, você está livre porque Deus estendeu a sua mão com mão forte, te libertou, e agora você tem um novo dono, um novo Senhor, que é Cristo Jesus, o Deus eterno, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nosso sol, o sol da justiça, que brilha na nossa vida poderosamente. E esse texto de Colossenses, esta carta, serve, irmãos, para nos dar um fôlego novo, para nos tornar cristãos frutíferos, abençoados, com a fé renovada, com uma gratidão firme, uma gratidão alegre, transbordante, nada de melancolia. Quando você estiver orando, cantando, não seja melancólico. Isso não quer dizer, irmão, irmã, amigo e amigos da Verdade e Graça, amigos e amigas da Verdade e Graça, da Oficina da Palavra, isso não quer dizer que você não tenha momentos de tristeza, que você não tenha momentos até de aflição, de angústia, de desespero. Não, porque nós somos humanos. A diferença entre aquele que nasceu de novo e o que não nasceu é que aquele que não nasceu de novo vive as mesmas tensões e não tem esperança. Mas os que nasceram de novo receberam a fé, receberam o amor, receberam a esperança, e tudo isso eles têm para viver em liberdade. E essa liberdade é garantida pelo Senhor. Agora nós temos um dono, nós temos um Senhor, e não precisamos agradá-lo porque ele nos comprou, irmãos. Não precisamos agradá-lo porque ele nos comprou porque quis e não porque merecemos. Agradar ao Senhor precisa ser uma ação voluntária, um espírito voluntário, não uma necessidade. Então nós não estamos aqui porque precisamos agradar ao Senhor, estamos aqui porque Ele nos comprou com a sua mão forte e nos libertou do império das trevas e nos transportou do lugar onde estávamos para o reino do Filho, para o reino da luz, para o reino da sua presença. Então eu oro nessa noite, nesse dia, nesse domingo, nesta mensagem, para que o Espírito de Deus sopre no seu coração, traga luz à sua mente e realmente te dê a clareza necessária para que você seja livre, se sinta livre, viva como livre, caminhe como livre e siga firme na presença do Senhor, aquele que nos libertou do império das trevas. Olha, irmãos, não tem coisa mais incrível, né? Não tem coisa mais gloriosa. Quantas igrejas, comunidades, lideranças ficam doidos para entrar no império das trevas, para abrir a porta do império das trevas, para enfrentar os demônios das trevas. Para como esse pessoal gosta de trevas, como esse pessoal gosta de escuridão, como esse pessoal gosta de dizer, não, porque você não me conhece, rapaz, muitos anos atrás tinha envolvimento com o maligno, tinha envolvimento com o mal, e vai dando o nome de demônio. Ele sabe o nome dos demônios, irmãos, o nome das entidades, das potestades, os endereços, os CPFs, os CEPs onde os demônios moram.
causadores de doença, de enfermidade, de separação, batem no peito, falam com orgulho, o demônio morava na minha casa, o demônio entrava no meu carro, o demônio andava comigo, olha, eu frequentei muita cachoeira, eu comi muito coração de bicho, eu bebi muito sangue. Olha, irmãos, só nesse discurso, só com essa narrativa, você deveria se afastar, porque isso não é o cristianismo. A fé cristã, a fé que nasce em Cristo Jesus, ela não tem vínculo com as trevas. Ela nasce na luz que vem do sol da justiça, que é o nosso Senhor, que nos libertou do império das trevas. Agora, nós não temos mais nenhuma relação com a escuridão. Por isso, o Espírito de Deus habita em nós, para nos dar entendimento, conhecimento, discernimento, e age na nossa vida, para que possamos fazer, realizar toda a boa obra. Que o Senhor te fortaleça, te dê uma semana abençoada, te dê graça, te dê força e te conduza poderosamente com a sua mão e com a sua graça, em nome de Jesus.